Fala gremista, tudo bem? Voltando aqui pela terceira vez no dia para trazer mais informações importantes do Grêmio. Não tivemos vídeo pela manhã, né? Por uma questão óbvia, o Grêmio jogou pela manhã na Arena, então ali início, metade da tarde, eu gravei o vídeo de repercussão. Voltaria somente agora à noite, mas teve a breaking news do William. Então, normalmente eu gravo o vídeo às 8, como gravei do William no final da tarde, deixei para gravar esse vídeo mais tarde, até pensei em soltar ele na manhã da segunda-feira, mas não. Quis adiantar, trazer a notícia logo para vocês. São algumas pautas bem relevantes do nosso tricolor. Mudanças na eleição. Nós vamos falar de duas situações diferentes relacionadas à eleição. Uma que já aconteceu e que é bem impactante, envolve Marcelo Marques, e outra que pode acontecer. Vamos falar também sobre 9 ausências. Com a lesão do William, o Grêmio chega a 9 desfalques, o que dificulta e muito o trabalho do técnico Mano Menezes. E também vamos falar sobre o jogador que recebeu a oportunidade e que deu uma boa resposta, o que é uma boa notícia deste domingo. Beleza? Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal e me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, estamos nos aproximando disso, então confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva, se está chegando no canal pela primeira vez, se inscreva, faça parte disso. Também ative as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio em situações normais, 2 vídeos por dia, né? Praticamente sempre 2 vídeos por dia, mas em situações normais, os horários, final da manhã e início da noite. Hoje que foi um dia, né? Esse domingo foi um dia atípico. E claro, a tua opinião é muito importante, vai deixando ela aqui nos comentários. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero abordar com vocês já é em relação às mudanças na eleição. Como eu falei na manchete, são duas coisas diferentes. A primeira delas é o seguinte, vocês se deram conta que das 6 chapas, cada uma tinha um nome, né? Grêmio, Copeiro e Forte, alguma coisa assim, cada uma com um nome. Mas uma delas tinha o seguinte nome, Celso Rigo e Marcelo Marques. Foi uma excelente estratégia de quem escolheu o nome dessa chapa. Porque, por exemplo, a chapa do Paulo Calef e do Derlei poderia ter o nome dos dois. Só que talvez não tenham optado por isso porque eles não estavam renovando. Eles já são conselheiros eleitos há 3 anos, né? Cada vez que um conselheiro é eleito, ele fica 6 anos. Então, eles não estavam no 50% que estava renovando, né? Nessa eleição do Conselho Deliberativo que ocorreu no sábado. Mas, certamente, eles tiveram prejuízo na votação. Muitos sócios entraram pelo site, né? Hoje a maioria vota pelo site e não de forma presencial, no famoso pátio, como ocorria antigamente, né? Poucos vão lá presencialmente. E o cara vai lá e olha no site e vê ali os nomes, nem sabe direito de quem tá em qual chapa, né? Porque são nomes ali meio aleatórios, digamos assim, mas ele tem certeza quando ele olha Celso Rigo e Marcelo Marques. Então, facilitou. E o cara queria votar nessa chapa, né? Por quê? Foram mais de 11 mil votos. Porque é o Marcelo Marques, porque é o Celso Rigo, né? Os investidores do Grêmio. O Marcelo Marques, que até então era candidato à presidência do Grêmio, né? A grande expectativa de mudança, né? O investimento, o cara com ideias diferentes, o cara que não foi forjado na política. Por vários motivos, o Marcelo Marques era visto como o nome ideal. O nome ideal, tanto é que gerou muita frustração a desistência dele. Mas mesmo com a desistência, né? A desistência ocorreu na segunda-feira da semana passada e a eleição só foi ocorrer no sábado. Só que mesmo com a desistência, alguns dias antes, o torcedor resolveu votar nessa chapa, né? Sabendo que o candidato provavelmente será o Antônio Dutra Júnior, isso não está confirmado oficialmente ainda. Inclusive o Caliel Dornelles trouxe uma informação que há um certo debate, há uma possibilidade de que seja o Odorico Roman,
pode ser o Odorico Román, segundo a informação do Caliel. Segue sendo mais provável o Antônio Dutra Júnior, mas ainda há uma dúvida entre os dois, para ver quem será o candidato. Não será o Celso Rigo. Celso Rigo não quer ser presidente do Grêmio. Inclusive, ele nem vai integrar o CA, né, o Conselho de Administração, caso essa chapa seja eleita. Quem vai integrar é o filho dele. Ele estará junto, ele se elegeu conselheiro, etc, né? Agora, o Marcelo Marques, logo depois da eleição, disse que está indo para São Paulo, morar em São Paulo, focar na empresa, na família, etc, e não vai mais participar do Grêmio. Inclusive, eu troquei uma mensagem com ele e ele me pediu: Bruno, para de fazer conteúdo sobre a minha pessoa, eu vou me afastar do Grêmio, eu vou cuidar da minha empresa, etc. Eu entendo muito, Marcelo. Agora, de fato, esse talvez seja o último vídeo abordando o Marcelo Marques, porque o Marcelo deixará de ser notícia a partir de agora, por uma opção que ele fez e uma opção extremamente legítima. Eu falei para ele que entendo a decisão dele, né? Claro que gerou uma frustração, etc. De repente ele se animou demasiadamente, viu como era a situação, também se frustrou, desistiu. Acho que ele fez o melhor que ele podia fazer para ele. Gera uma frustração nos gremistas, a gente queria o Marcelo. Mas ok, ninguém é obrigado a ser presidente do Grêmio. E é aquilo que eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Eu acho que a gente muito mais tem que agradecer o Marcelo Marques por todas as ajudas que ele fez ao clube, principalmente a compra e a doação da arena. É muito mais agradecer, ver o Marcelo Marques como uma figura que merece carinho, do que criticar. Eu não vou entrar nessa onda, mas né, cada um, eu sei como as coisas funcionam. Mas o fato é que o Marcelo, querendo ou não, e na minha opinião, não querendo, ele movimentou toda a eleição. Ele mudou toda a eleição. Sim, o Marcelo Marques, mesmo não querendo, causou uma mudança muito grande, muito significativa. Porque o nome dele na chapa fez com que esta chapa, a chapa 2, elegesse 120 novos conselheiros. Dos 150, 120 são dessa chapa. É muita coisa. E eu tenho certeza que muitos sócios, a maioria dos mais de 11 mil, nem sabem quem estava nessa chapa, a não ser, claro, o Antônio Dutra Júnior, o Rigo e também o Marcelo, né? Mas votaram pelo Marcelo. Então votaram pelo Marcelo, mas o Marcelo não vai ter participação nenhuma. Que história é essa? Será que tu votaria, tu aí, sócio do Grêmio, que votou nessa chapa por causa do Marcelo, se tu tivesse a informação que o Marcelo disponibilizou depois da votação, de que ele não teria nenhuma participação, inclusive ele não pretende sequer investir no Grêmio. Então ele não vai apoiar nenhum candidato, eu trouxe essa informação logo após a eleição na noite do sábado, ele não vai investir mais no Grêmio, ele não vai apoiar nenhum dos candidatos. Se tu tivesse essa informação, tu teria mesmo assim votado nessa chapa? Talvez sim. Muitos com certeza sim, porque muitos querem o Antônio Dutra Júnior, mas tenho certeza que muitos não. Inclusive eu quero a tua opinião aqui nos comentários sobre isso. Então o Marcelo ele mudou toda a eleição e saiu. Acho, repito, que não foi por mal, mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Acho que o Marcelo, repito, tomou uma decisão legítima. Vai cuidar da vida dele, da cabeça dele, tudo certo. Desejo as melhores coisas da vida para o Marcelo Marques. Mas ele movimentou a eleição, querendo ou não, né? Pela qualidade dele como candidato, ele movimentou demais a eleição e beneficiou uma chapa. O que é legítimo, quero dizer que não foi feito nada de errado. Assim, né? Juridicamente, né? Nada de errado. Agora, alguém pode pensar que, pô, eu não votaria nesses caras se eu soubesse disso antes, né? Isso talvez muitos estejam pensando assim. E eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque todos esses movimentos do Marcelo geraram uma mudança na eleição. Qual é a outra mudança na eleição que pode ocorrer? Uma informação que foi trazida pelo Caliel também. Tem muita gente chateada com o Caliel pela pergunta que ele fez na coletiva. Não é querer defender, tá? Eu acho que o Caliel realmente não precisava ter perguntado para o auxiliar, né, do Mano sobre o Renato, mas assim, era algo jornalístico, né? Muita gente estava falando sobre o Renato, muita gente que quer o retorno do Renato. Eu não faço parte dessa turma, eu acho que o Renato um dia pode voltar, vai receber todo o carinho, é ídolo, etc, mas o Renato tem que cuidar da vida dele agora, se desgastou muito no Grêmio, muito no Fluminense, acho que ele tem que tirar umas férias prolongadas, aí de repente ficar um ano sem trabalhar, não sei.
acho que não é momento de pensar em Renato no Grêmio, isso vocês já sabem porque eu já gravei sobre isso. E o próprio Caliel concorda com isso. O Caliel também não gostaria do retorno do Renato. Mas ele perguntou porque ele entendeu que era uma pauta, já que muitos torcedores querem, qual o reflexo que gera na comissão técnica? Né? Era uma pergunta jornalística. Acho que ele errou em perguntar para o auxiliar. Mas enfim, mas por que eu tô falando isso? Porque, vocês gostando ou não, o Caliel é muito bem informado, gente. Isso é fato, tá? E o Caliel trouxe a seguinte informação. Existe uma possibilidade de uma mudança ocorrer. Olha só, tem uma cláusula que diz o seguinte, que nenhuma chapa pode eleger mais de 70% dos candidatos indicados ao conselho, a não ser que ela faça 70% dos votos. E olha o que aconteceu. A chapa 2, essa do Dutra, Marcelo Rigo, eles fizeram 61,6% dos votos. Mas eles elegeram mais de 70%. Eles elegeram, na verdade, 80%. Dos 150 conselheiros, eles elegeram 120. Essa cláusula diz que não pode. Né? Acabei de ler. Você não pode eleger mais de 70%, a não ser que você faça 70%. Eles fizeram 61% e elegeram 80%. Essa é uma cláusula. E a chapa do Calef tá meio que reclamando disso, revisando a situação e analisando a possibilidade de entrar com um requerimento, que seria certamente analisado pelo grupo eleitoral, digamos assim, do Grêmio, pelo conselho, né, pelo chefe do conselho deliberativo do Grêmio, que hoje é o Alexandre Bugin e toda a comissão eleitoral. Então é uma possibilidade aí de alguma mudança no que diz respeito à eleição do conselho deliberativo, tá bem? Outros dois assuntos. A lesão do William é lamentável, a gente tratou aqui no vídeo anterior do canal, um azar muito grande, e é um azar que se soma, né? Porque além do William, o Grêmio tem 9 ausências, gente. Além do William, o João Pedro teve uma lesão gravíssima, não joga mais nesse ano, né? O William também talvez não jogue mais nesse ano. O Vilhaçante não joga mais nesse ano. O Bright White não joga mais nesse ano. O Balbuena, o Balbuena não joga mais nesse ano também, com certeza. Olha quanta gente não joga mais nesse ano. Fora outros problemas, né? O Monsalve, lesão muito séria, não joga há muito tempo. O Riquelme teve uma lesão grau 2, ainda vai demorar um tempinho para voltar. O Carlos Vinícius só volta depois da data FIFA, embora não tenha tido uma lesão, um edema bem sério, que tirou ele por um tempo considerável. E o Cuejar não jogou os últimos 2 jogos do Grêmio, né? Entre eles esse do domingo, a vitória contra o Clube Baiano. Né? E ele não vai jogar contra o Santos também. E ele é dúvida para o jogo do sábado contra o Bragantino. Então olha quantas ausências. 9. William, João Pedro, Cuejar, Carlos Vinícius, Bright White, Monsalve, Riquelme, Vilhaçante e Balbuena. Isso que eu não tô citando o João Lucas, porque o Mano disse que ele já está recuperado. Inclusive pode ser que ele jogue na noite da quarta contra o Santos na Vila Belmiro. E também não estou citando o Amuso, né? O Amuso voltou muito bem, recuperado de lesão, recuperado fisicamente, jogando bola, etc. Mas nós perdemos o Amuso por muito tempo também por pequenas lesões, né? Foram várias. Então é uma urucubaca, velho. Tudo errado, que as coisas melhorem, mas é muito azar, é muita preocupação. Eu estava muito animado mesmo com a possibilidade de uma vaga na pré-Libertadores. Sem o William, confesso para vocês que vou rever esta situação. Pelo menos nós temos uma larga vantagem em relação ao Z4. E para concluir, o jogador que deu resposta é Gabriel Grando. Recebeu a oportunidade, hoje ele é reserva porque o Volpi está jogando muita bola, titularíssimo. Não dá para comparar os dois também no que diz respeito a jogo com os pés, o Volpi está muito bem nesse sentido. Mas o Grando fez uma partida extremamente segura e isso é muito importante para que a gente saiba que a gente pode contar com o goleiro reserva. Quando o Volpi não puder jogar, o Grando vai estar ali. Inclusive, não sei se o Volpi volta contra o Santos, talvez seja o Grando mais uma vez. Beleza? O conteúdo tem a força de Matiello Corretora de Seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, uma empresa de confiança que cuida de tudo no momento mais importante que é o do sinistro. Vender seguro qualquer um vende. Na hora do problema, a Matiello Corretora de Seguros vai te salvar. Vai cuidar de toda a burocracia para tu ficar tranquilo e vai te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Fala com o Matiello, proprietário, faz uma cotação sem compromisso, ganha desconto por ter visto aqui no canal Matiello Corretora de Seguros. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e quero a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.